A gente já percebe aí que a disparidade é alta, né? A odd a favor do Fluminense 1,18 apenas. é apenas 1,18. E aí, o que fazer? Temos Fluminense e Aparecidense, né? Jogo terça, 9h30 da noite, lá no estádio do Maracanã, jogo de ida, tá? O Fluminense que conheceu sua primeira derrota, né, no comando do Renato Gaúcho, e a Aparecidense time de Série D, né? Em tese, um confronto ali para o Fluminense já definir nessa partida de ida, né? Pois é, eu acho que é um confronto mais desnivelado, né? Talvez Internacional e Maracanã nós temos também, né? Enfim, sem dúvidas, um dos jogos aí de confronto mais com a maior disparidade entre as equipes, e a gente vai ver isso, inclusive, em termos de odds, né? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder embasar um pouquinho, conhecer um pouco mais da Aparecidense também, né? Equipe goiana, mas vamos começar pelo Flusão, né? Que, como o Fábio bem disse, vinha muito bem, porém acabou saindo derrotado aí para o Botafogo, né? Que freguesia recente, né? 8 vitórias seguidas do Botafogo em cima do Fluminense. O time que vinha bem antes disso não havia sido derrotado, vinha numa sequência muito boa de jogos seguidos sem perder, foram 5 vitórias seguidas, depois 2 empates, né? 7 jogos sem perder o Fluminense vinha, mas acabou tomando esse 2-0 aí do Botafogo. Na Copa do Brasil ele passou por Águia de Marabá, né? 8-0. 8-0 jogando no Pará e venceu o Caxias fora de casa também 2-1, né? Isso, eram jogos únicos, né? E agora, ida e volta, é importante destacar. Jogou os dois como visitante e venceu os dois. Vamos agora ver a Aparecidense, né? Que é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Rebaixado ano passado. Rebaixado da C para D. Ele jogou já 2 partidas na Série D, empatou fora com o Misto do Mato Grosso e venceu o Capital, né, time do Distrito Federal, por 1-0. Capital que tá na terceira fase também, diga-se de passagem, Copa do Brasil. E vai pegar o Botafogo, né, outro carioca. Não sofreu gols, né, na Série D, mas assim, eu acho que dá pra gente... Na Copa do Brasil, né, só pra gente ilustrar... Era isso que eu ia falar agora. Eliminou o Votoporanguense, né, time da segunda divisão do Campeonato Paulista, nos pênaltis, e eliminou o Cascavel do Paraná, time também da 4ª divisão, por 1-0. Teve adversários viáveis, né? Pois é, o Votoporanguense, eu acho que naquele jogo ali, a Aparecidense era azarão ali, mas foi uma tabela boa que ele pegou aí na Copa do Brasil, né? Ainda pegou o Cascavel em casa, que foi sorteio aí, o mando de campo aí nesse segundo jogo, acabou levando a melhor e chega aí na terceira fase, mas é um time que na temporada não vem tão bem assim, tá? No Campeonato Goiano ele até vence ali o Atlético Goianiense na última rodada, mas se a gente alastra melhor aí o como foi ao longo do campeonato estadual, o time brigou para não cair, tá? Ele foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, sequer conseguiu avançar para o mata-mata do Campeonato Goiano, salvo engano eram 12 times e ele ficou em 10º. Ou eram 10 e ele ficou em 8º, enfim, é algo assim. A temporada da Aparecidense não é boa, vem de rebaixamento na temporada passada, então assim, chega na terceira fase da Copa do Brasil, mas não é um timezinho aí que passa essas grandes confianças. Tomou poucos gols, né? As derrotas foram a maioria delas por 1 gol de diferença, né? Mas levou 2 de Votoporanguense, né? Jogando fora. Que eu acho que é o adversário que talvez mais se aproxime aí do Fluminense nesse retrospecto, e ainda assim é muito distante, né? Esse jogo contra o Atlético Goianiense, salvo engano, o Atlético Goianiense não foi nem titular porque já estava classificado, tá? Foi a última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. Enfim, é difícil a gente analisar esses jogos cuja disparidade é muito grande, né, velho? É um pouquinho complicado. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional. A gente já percebe aí que a disparidade é alta, né? A odd a favor do Fluminense 1,18 apenas. É apenas 1,18. E aí, o que fazer? Bom, cara, não tem muito o que fazer num jogo desse. Eu, particularmente, não confio que a Aparecidense vai fazer gol nesse jogo, né? Ou seja, confiar em gols, confiar em ambas marcam, pra mim não faz o menor sentido. Até poderia destacar mais o under do que o over, tá? Porque a gente observa que a Aparecidense ela nem leva tantos gols assim. Então você poderia pensar, o Fluminense pode ser um pouco mais comedido e tal, mas, velho, pode ser que o Fluminense já queira fazer o resultado aqui. Vale lembrar que o Fluminense meteu 8-0 no Águia, velho. Então, assim, o Fluminense pode ser que ele faça um resultado aqui, já uma goleada, para eventualmente poupar no jogo de volta, nem precisar mandar os titulares para o jogo de volta contra a Aparecidense lá em Goiás, né? E eu acho que tende mais para isso, tá? A gente tem que trabalhar aí com tendências, né, para esse confronto. E eu acho que a expectativa maior é de que o Fluminense vença com muita tranquilidade a equipe da Aparecidense. Então, por isso que eu acho que o handicap asiático menos 1,5 é a melhor pedida, para vencer por pelo menos 2 golzinhos de diferença. Eu acho que vai acontecer, né? A disparidade é muito grande entre as equipes. O momento do Fluminense é muito bom, mesmo vindo dessa derrota. Nos últimos 8 jogos, o Fluminense só perdeu 1. E boa parte dessas vitórias aí foram por 2 ou mais gols de diferença. O Fluminense contra o San José lá na Libertadores meteu 5-0, por exemplo. Então eu acho que 2 golzinhos de diferença em casa contra a Aparecidense, eu acho que vai rolar. Então por isso, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem, então 50 aí no handicap asiático, menos 1,5 a favor do Fluminense.